recuperando o histórico do alojamento no Campo Santa Clara, as pessoas que lá estão hoje são pessoas que foram removidas das áreas alagadas nas enchentes de 2010 e 2011, especialmente no final lá da Rua dos Pires, se eu não me engano, na Vila São José, Cid, lá bem próximo do rio lá embaixo. Tem muita gente que foi removida e à época foi colocado nesses alojamentos Santa Clara, e também nos containers, que muita gente criticou a administração anterior. E a gente sabe que containers, hoje existem casas consideradas sustentáveis feitas de containers, e houve uma grande crítica dizendo que estavam enlatando pessoas e tudo mais, o que eu discordo completamente. A situação que as pessoas se encontram no Campo Santa Clara hoje é uma situação muito ruim, periclitante, e a prefeitura necessita dar uma solução a isso. E a solução que então se aparentava são esses prédios. Eu acredito no trabalho do vereador Jorge, porque eu tenho acompanhado a fiscalização que ele tem feito, não só quanto a essa questão, como em tantas outras da nossa cidade. E acredito também que a prefeitura não seria capaz, e ela não é capaz, de entregar uma obra ou um apartamento na condição em que o Jorge colocou aqui. Não é possível. Isso excede qualquer razoabilidade de qualquer administrador, por pior que ele seja, né? E nós conhecemos o prefeito Saulo, e eu acredito que ele não seja capaz de fazer uma entrega de uma obra dessa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aqui, e talvez se eu tiver errado o Jorge depois me corrija, o Jorge não está caçando pelo em ovo, né? Não é porque faltou uma tomada que o apartamento não vai ser entregue, porque a situação que as pessoas se encontram hoje demanda urgência. E é claro que você não vai ficar vendo se foram cumpridos todos os pontos de tomada lá para botar o cara numa situação melhor do que a situação de miserabilidade que existe hoje no alojamento. Então ninguém, acho que da parte principalmente do Jorge, está caçando pelo em ovo. Ouvi também numa conversa aqui com o Lucas, que falou assim, olha, eu também estive lá e eu não encontrei essa situação. Então o que pode aparentar é que alguns apartamentos, né, que o Jorge, ele me disse também aqui, a palavra dele, que ele andou nos apartamentos, alguns apartamentos encontram nessa situação, outros talvez não, né? E já também entendemos que a falta de reboco, que dá aquela aparência feia, pelo que o Paulo falou, é uma questão do próprio programa, né? Então, para que a Câmara consiga fazer um trabalho correto, nós vamos ter que levantar esses contratos, né, saber qual que era o objeto de execução e saber se a entrega da obra necessitava reboco ou não, e uma série de coisas. Independente do contrato, eu tenho certeza que o objeto da obra, ele necessita ser entregue em condições de habitabilidade, o que, de acordo com essas fotos, não existe. Não estou dizendo que são todos os apartamentos que estão assim, né? Obviamente deve ter alguns que estejam bons, não tenho dúvida disso. Agora, os que estão ruins, eles não podem ser entregues. Porque se der um acidente, como o Jorge disse lá dentro, a prefeitura vai ser responsabilizada por qualquer dano que aconteça a um cidadão lá. E do jeito que se apresenta, o dano é iminente. Não apenas de desabar, mas a questão de água em conduíte elétrico, explosões, curto-circuito e tudo mais pode acontecer numa obra como essa. Então, assim, para que essa Câmara exerça o trabalho dela e não fique o dito pelo não dito, eu sugiro que aqueles que podem acompanhem amanhã, em determinado momento no período da manhã, essa entrega dos apartamentos, e que seja nomeada uma comissão nessa casa de vereadores que podem estar amanhã nessa mudança, para que averigue a condição em que o prédio está sendo entregue, porque eu tenho certeza que tanto os vereadores da base do governo, quanto os vereadores que não são da base do governo, todo mundo concorda que se de fato existe um apartamento da forma como o Jorge colocou aqui e fiscalizou, não tem condição de ninguém entrar lá dentro. Seja a base do governo, seja não tem como admitir um negócio desse. Então nós temos que ter, sobretudo, cuidado, né, nesse momento, e a nossa posição como fiscalizador é fazer isso, né? Ninguém está jogando pedra na administração, né? Essa empreiteira, esse programa é tão ruim que estão batendo na administração anterior porque não entregaram a tempo. Não entregaram a tempo de tanto que ficaram em cima da empreiteira, de tanta bobagem que essa empreiteira fez. Por isso que atrasou a entrega dos apartamentos, porque não tinha a mínima condição de habitabilidade lá atrás, e o processo vem se arrastando. Tenho certeza que esse governo também tomou providências. Mas se essas imagens, como o Jorge colocou, e eu volto a dizer que eu acredito no Jorge, são de domingo, desses apartamentos, não tem a menor condição de ser entregue esses apartamentos. Talvez outros possam ser entregues do conjunto habitacional, mas esses não têm. Então, presidente, fica a minha sugestão aqui, até para a gente ter algum tipo de direcionamento quanto ao tema,
que aqueles vereadores que podem acompanhar amanhã essa mudança, seja eleita uma comissão de vereadores por essa casa que acompanhe e possa ir junto com o Jorge nos apartamentos que ele foi e anotar quais os que não têm condição de habitabilidade. E aí isso vai ser um trabalho que a Câmara vai auxiliar a Prefeitura para que a Prefeitura cobre da empreiteira as medidas e judiciais, inclusive, se forem necessárias. Obrigado.